Galera, uma coisa é fato, se você não sabe quanto custa um bug na sua aplicação, ele pode custar de R$ 1 a 1 milhão, ou até 1 bilhão, a gente nunca sabe, né? E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco com vocês como testes de unidade pode ajudar vocês nisso, ou até zerar esse risco, né, que vocês têm na sua aplicação. Bora conferir. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui para vocês é que um bom código é um código testável, né? Então, se você quer otimizar o seu cenário de testes, se você quer começar a ter testes de unidades, a primeira dica que eu dou para você é criar um código testável, né? E o que é criar um código testável? É seguir Solid, Clean Code e todas as outras coisas que eu ensino no curso 975. Dá uma olhada que eu vou deixar ele aqui na descrição. Então, a primeira dica, um bom código é um código testável e ele vai ajudar você a escrever testes de unidade mais rápido, né? E até permitir que o código seja testável, né? Tem muito código por aí que não dá nem para executar o teste de unidade. A segunda dica é em relação ao que testar. Se você for testar tudo da sua aplicação, realmente os testes de unidade vão te tomar muito tempo, né? Então saiba o que testar. Então se você tem uma tela de pedido, por exemplo, que não pode falhar, um cadastro de cliente, faça esse teste, né? Teste unitariamente esses casos, porque isso é importante. Agora, se você tem CRUD, Create, Read, Update, Delete, né? Teste de categoria, unidade de medida, estado civil, entre outras coisas, não executa teste nesses caras, né? Poupa o tempo, né? Então, eu dou sempre a dica, assim, se você tem 90% da sua aplicação é CRUD, né? Já gera tudo isso com um código automatizado, né? Se não tem regra de negócio, manda o botão direito lá, scaffolding tudo, 90% da sua aplicação está pronta. Perca os 10%, né? Perca seu tempo nos 10% que falta, que é o que realmente importa para a sua aplicação. E aí você vai ter tempo para escrever testes de unidade. A terceira dica que eu dou é começar pelo domínio, tá? Começar pelo domínio é sempre mais fácil. Porque quando você pega um cenário, né, que você não conseguiu testar lá na interface, por exemplo, você tem que voltar criando camadas, criando repositório, até chegar na API, né? Então os testes de unidade executados no domínio, né, até a parte de handlers ali, que é o que vão ser chamados nos controllers, eles são muito mais fáceis de ser executados, tá, do que lá pra frente. Lá pra frente daí é só com teste de integração e tudo mais, né? Então, por esse motivo também eu gosto de deixar meus controllers muito enxutos, né? Reduzir a maior parte possível de código deles. Então, se vocês acompanham os cursos de API, o 975 é o modelo de domínios ricos, né? E o de APIs com ASP.NET Core, vocês vão ver que tem duas linhas só dentro do controller, o resto fica nos handlers, que ficam dentro do domínio, porque é muito mais fácil de testar. A quarta dica é utilizar o Red Green Refactor, né? Essa é uma técnica que a gente tem durante o desenvolvimento, durante a escrita de testes, na verdade, né? Onde a gente primeiro faz tudo ficar vermelho, né? Somente escreve os testes de unidade e coloca lá assert.fail. Isso serve para a gente não esquecer o que a gente precisa testar, né? Então, você lembrou um cenário, você vai lá nos seus testes, coloca esse cenário lá. Dado, X, produtos, o total do pedido deve ser Y. Coloca isso lá, coloca um assert.fail dentro desse teste, né? Faz ele falhar. Depois, no segundo cenário, é o cenário green, né? Onde a gente vai fazer esses testes passarem. Então, a gente volta nesses testes de unidade, né? Em todos que vocês tiverem, vai codificando ele, né? Fazendo com que ele passe nesse teste. Então, dado X, produtos, né, o total do pedido tem que ser Y, então vamos fazer esses testes passar. E por último, a gente aplica o refactor, né, que é refatorar esses testes para que esses testes fiquem organizados também, né, para que fique fácil da gente incluir novos testes de unidade. A gente tem que preocupar com o código dos nossos testes também, isso é muito importante. Talvez esteja difícil no cenário de vocês incluir testes de unidade, justamente porque seus testes também estão bagunçados. Então você tem um código que já não é muito testável, junto com testes de unidades que já estão um pouco bagunçados, né? Virou a receita para você se desmotivar na hora de escrever testes, tá bom? E por último, porém o mais importante, adota a cultura de testes, né? Teste não é só sobre escrever código. Eu comento muito isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras. O teste ele é uma cultura. Então, se você tem uma cultura de escrever testes, né, por mínimos que sejam, por poucos que sejam, por cenários menores que sejam, né, então, não vou testar tudo, mas vou testar uma ou duas partes da minha aplicação que são cruciais, né. Vou refatorar meu código já pensando em testes, né, que foi as últimas palestras que eu dei, foram refatorando para testes, né, que até vai gerar o próximo curso do Balto.eu, um mini curso que eu estou fazendo lá, refatorando um domínio, né, para testes, refatorando um código que é legado, que é ruim, para testes. Então,
quando você adquire essa cultura, quando você passa essa cultura para dentro da sua empresa, as coisas começam a funcionar com o teste, né? Então se engana muito quem acha que teste é só sobre código, é só escrever um código testável, etc. Se não tiver cultura, a adoção, né, a cobrança do próprio time, cara, executa um teste de unidade, ou vê um método lá que não tem teste de unidade, vai lá, cria um teste de unidade para ele para garantir, né, que não cobre o pé e descobre a cabeça. Isso não vai acontecer, tá? Então foca na cultura também de testes, né? Não é só escrever código, é uma cultura. Show, então pessoal, esse vídeo é para você nunca mais dizer que você não tem tempo para escrever testes, tá bom? Agora fica as dicas bacanas aí para você. E deixa aí no comentário o que você achou das dicas, né? Se você tem alguma outra dica, como que você executa os testes de unidade no seu cenário atual hoje. Se você não executa, se tem previsão de executar, comenta aí e compartilha suas experiências com a gente. Valeu, um abraço.